Boa. Começo? Vamos começar, Sim, professora Sandra? sim. Claro que sim. Boa tarde. Então, muito boa tarde a todos. Muito gosto de estar aqui com todas as pessoas que estejam a ouvir. Eu tenho aqui alguns aspectos que gostava de falar com todos. Os slides estão em inglês, para toda a gente que não perceba português, consiga também ver, mas eu vou falar em português, está certo? Muito bem, então vamos falar sobre marcas cool. As marcas cool, claro que o termo cool é algo que vem desde há bastante tempo atrás, desde os afro-americanos que estão que é nos Estados Unidos, ou mesmo no próprio Brasil, começava a considerar, por exemplo, a música jazz como sendo cool, diferente, irreverente, underground, e portanto começam com esta palavra, a palavra cool, que por exemplo aqui em Portugal nós já também dizemos, por exemplo, como sendo legal, é legal, ou dizemos que é fixe, no Brasil também acho que dizem legal, mas em geral em vários países as pessoas já conhecem a palavra cool, portanto, mas tem este sentido por trás, o legal, o fixe, é giro, é cool, é diferente. Bom, ora, há cerca de 10 anos atrás, 10, 11 anos, lembramos de juntar com outros investigadores e tentarmos começar a perceber porque é que as pessoas, porque é que os consumidores chamam umas marcas como sendo cool e outras marcas não acham. Não é legal, não presta, não gosto. Portanto, qual é a diferença? O que é que levava a que as pessoas chamassem uma marca, aquela é cool, não é? Aquele carro é cool, tem aquela marca, mas tem aquele estilo, aquele computador é cool, é fixe, é giro, funciona bem. Aquele vestido, eu gostava tanto de ter um vestido como aquele, portanto, a música, gosto desta música, isto é cool, é giro, é legal, portanto, começavam a usar estas palavras e nós não sabíamos porquê, o que é que está por trás. Então, sendo assim, começámos a fazer um estudo. Só que esse estudo levou à publicação num bom jornal de marketing, que é muito conhecido, o Jornal de Marketing, com esta expressão brand coolness. Na realidade, foram vários estudos. E foram vários estudos que implicou aquilo que se chama, e como estamos aqui numa conferência também que tem a ver com a investigação, aquilo que se chama o Mixed Approach. O que quer dizer com isto? Tivemos de fazer estudos quantitativos e estudos qualitativos. As duas coisas. Então, como é que nós começámos? Primeiro começámos com os qualitativos, portanto, fazer grupos de foco, fazíamos entrevistas em profundidade, muitas entrevistas em profundidade, não imaginam, muitas entrevistas em profundidade. Começámos primeiro aqui pela Europa, em Portugal, mas também pessoas de Espanha, de Itália, do Reino Unido, da Alemanha, República Checa, imensos países na Europa, íamos escolher. Depois incluindo pessoas também do próprio Brasil, há pessoas do Brasil que estão aqui em Portugal, ou alguns a estudar, ou trabalham, também incluímos pessoas do Brasil, e mais tarde incluímos norte-americanos, canadianos, quer dizer, nós tentámos ir a muitas pessoas, fazer o quê? Perguntar, porquê que vocês dizem que algumas marcas são cool, ou que são legal, o que é que se passa? Digam-nos o que é que se passa. E eles começavam a descrever, começavam a pôr exemplos, começavam a dar nomes de marcas. Depois também nos reunimos com gestores de marcas. E o que eu quero dizer isto com gestores de marcas? Pessoas associadas a marcas que eles diziam que eram cool, como por exemplo, sei lá, a Coca-Cola ou a Nike, que são assim mais conhecidas internacionalmente, outras menos conhecidas, mais locais, e começámos a perguntar, sabem que dizem que as vossas marcas são cool, o que é que vocês acham disso? O que é que vocês fazem? O que é que acham que é diferente? Depois de analisar aquilo tudo, não queiram saber, foi um trabalho mesmo árduo, tivemos que usar softwares para analisar, como aqueles do Atlas TI, do QDA,
Portanto, tivemos que usar alguns softwares por causa da grande quantidade de informação que nós tínhamos, mas tudo a nível qualitativo, e chegámos a umas primeiras características. E quais são elas? Que eram marcas extraordinárias, diferentes, que eram esteticamente muito apelativas, quer dizer, que, por exemplo, o carro que estava com aquela marca, aquela roupa, aquela mala, aquela música, é muito apelativo, tinha qualquer coisa que às vezes não sabia bem descrever, mas era muito, muito apelativo, que tinham assim uma certa energia, mas também que eram diferenciadoras, que havia algumas dessas marcas que também não eram conhecidas por toda a gente, que eram rebeldes, que eram diferentes, que eram arrojadas, e depois originais, claro, mas também tinham uma certa autenticidade, não enganavam o consumidor, eles gostavam porque elas eram autênticas. Portanto, eram também associadas a alguma subcultura, icónicas. Portanto, eram este género de aspectos que começaram a surgir. Mas, como sabem, nós, para publicarmos em revistas de topo mesmo, naqueles jornais mesmo muito bons, é preciso confirmar mais a informação. Então, nós realizamos 9 estudos quantitativos, gradualmente, ponto por ponto. E o que é que nós fizemos nesses estudos? Íamos fazendo questionários e perguntávamos às pessoas para dizer-nos de uma forma mais alargada, dizer-nos, portanto, de uma lista de marcas, quais é que eram cool, quais é que não eram cool. Depois perguntávamos às pessoas, então, mas diga uma marca que considere que seja cool. Então agora veja lá se estas características, quais é que associa mais ao cool. E depois começámos a criar itens, quer dizer, pequenas frases, mesmo sinónimos, pequenos adjetivos para cada uma das características, e voltámos a perguntar às pessoas, depois voltámos a perguntar. Portanto, no meio disto tudo foram, como disse, 9 estudos quantitativos. E começámos a ver que nisto do cool a coisa é um bocado complexa mesmo. É que há, de facto, marcas que são nicho e marcas que são da massa, mais conhecidas, genericamente, como aquelas que eu estava a falar há pouco. Podia ser uma Coca-Cola, podia ser uma Nike, podia ser uma Apple. Essas são já de massa, já todas as pessoas as conhecem. Mas há outras que só alguns grupos é que as conhecem e tendem, pelo menos inicialmente, a que elas não sejam conhecidas pelos outros, que parece que a marca é só deles, não é? Para serem rebeldes, para serem mais diferentes, para usar roupas que nem toda a gente usa, coisas assim deste género. E começamos a ver que coisas como uma cultura própria, rebeldia, uma certa originalidade estão mais associadas às marcas de nicho. E outras coisas, como ser mais popular, mais icónico, que já está no mercado há mais tempo, estão associadas às marcas mais de massa, quer dizer, que a maior parte das pessoas conhece. Bom, aqui vocês conseguem ver alguma descrição daquilo que são as tais 10 dimensões das marcas cool. Portanto, para ser cool, não é preciso obedecer, não é preciso seguir exatamente estas 10 dimensões, mas pelo menos algumas delas são obrigatórias. E o que é que nós vimos aqui? Por exemplo, tem que ser uma marca que, está bem, é gira, é diferente, é completamente fora do comum, mas não chega. É preciso que tenha uma certa qualidade, que as pessoas percebam que a marca tem produtos, tem serviços que tenham uma certa qualidade, quer dizer, para também satisfazer com o consumidor. Mas estão associadas a um certo prestígio, a uma certa sofisticação. Mas também são marcas que são apelativas, não é? Portanto, os seus produtos, os seus serviços têm uma certa estética diferente, que é apelativo às pessoas, atrai as pessoas para que as comprem, para que as usem, para que voltem a comprar. São de facto rebeldes, porque querem sair da norma, saem da norma social, não é aquela tradição, tudo só tradição por tradição. São originais, têm de facto uma certa autenticidade, a tal subcultura como já falámos, mas ao mesmo tempo, se for então associada às marcas de massa, elas são populares, não é? Elas começam a ser conhecidas por muitas pessoas,
começam a ser divulgadas e conhecidas por muitas pessoas. Podem ser símbolos culturais, representem determinados aspectos, como por exemplo a marca Coca-Cola, que é muito emblemática, embora agora também esteja a ser muito criticada, porque tem muito açúcar, depois já tiraram o açúcar e tal, mas tem um certo emblema, não é? E depois, de facto, uma certa energia. Ora, nós pegamos nestas características todas, começamos a agrupar, começamos a reorganizar, como se vê neste diagrama, e, portanto, o excepcional, ser energético, ser apelativo, tem mais a ver com um certo desejo pelaquela marca. Depois temos também o ser original, autêntico. De facto, é um aspecto positivo, mais de diferenciação da autonomia. Portanto, aí conseguimos também agrupar neste desejo e neste aspecto positivo da autonomia da marca, mas fizemos ainda mais. E o que é que eu quero dizer com mais? Nós consideramos depois, e agora numa linguagem também para quem nos está a ouvir e queira fazer estudos nesta natureza, que é antecedentes e consequentes. Ou seja, nós temos as marcas cool, temos um dado conjunto de características, formam um conceito, e o que é que leva a esse conceito? E o que é o resultado desse conceito? Ora, como consequentes, como resultado, é aquilo que normalmente nós usamos e que nós queríamos ver se as marcas cool também era assim, se funcionava. Ou seja, se as pessoas são mais leais a essas marcas, se as pessoas compram mais essas marcas, se as pessoas até podem ter a tendência a pagar mais por essas marcas, porque gostam tanto dessa marca, querem tanto dessa marca, têm a tendência a pagar mais. Portanto, isso é a consequência, e é a consequência positiva, não é? Agora, como antecedentes, por exemplo, este género de outros conceitos que nós temos aqui, se as pessoas têm uma avaliação positiva da marca, o tal brand attitude, uma avaliação positiva à marca, se amam a própria marca, o brand love, que é um conceito também muito conhecido, portanto, se amam a marca, se gostam tanto da marca, que acham que é cool e querem mesmo estar sempre ligados à marca, portanto, há uma conexão entre aquilo que é a maneira de ser do próprio consumidor, o seu self, e a própria marca. E são, portanto, antecedentes que levam depois à ligação a essa marca e a fazer com que ela seja considerada como sendo cool. Como podem ver também, começamos a diferenciar algumas dimensões que estão mais associadas ao nicho, com outras dimensões que estão mais associadas ao mass coolness, portanto, a algo que possa ser mais duradouro, não é? Ao longo do tempo. Isto é todo um ciclo, não é? Uma marca que hoje pode ser considerada que não é cool, pode ser trabalhada e de repente começar a agradar, a ser vista de forma positiva por um pequeno grupo de consumidores, que é assim que o cool começa a nascer, um pequeno grupo de consumidores. E anda ali apenas naquele pequeno grupo de consumidores, que são mais irreverentes, que procuram coisas novas, ou coisas que foram, portanto, mais trabalhadas de outra maneira, tenham algumas coisas que vão mesmo ao coração desses consumidores. E, de repente, ocorre aquilo que se chama o tipping point. O que quer dizer com isto? De repente, porque algum desse pequeno grupo de consumidores é de repente também um influenciador das redes sociais, um e-influencer, e começa a dizer, fui ver aquela música, ouvi aquela música, fui comprar este computador, que giro que isto é e tal. Olha esta mala, é muito engraçada, não conhecia esta marca, mas esta mala é mesmo muito gira, agora não posso, tenho que usar sempre esta mala, não posso usar outra coisa. Essa é muito, hoje em dia, através das redes sociais, não é? Mas também pode aparecer na televisão mais tradicional ou noutros meios de comunicar com outros amigos, mas, de facto, as redes sociais é um ponto focal aqui, podem criar o tal tipping point, o tal ponto de viragem, deixa a marca de pertencer ao nicho, portanto, apenas a um grupo mais restrito, e é lançada para um grupo mais alargado, começa a ouvir falar na marca
mas o que é isto e tal? Começa a explorar, começa a ver onde é que eventualmente pode comprar a marca. Será que eu só posso comprar aquela mala, aqueles sapatos, só os posso comprar online, aonde e tal? Ou há lojas físicas, não há? Começa a querer saber mais e a marca explode no sentido de passar a ser uma mass cool. Ora, é claro que, como eu estava a dizer no início, o cool não está única e exclusivamente associado aos sapatos, ou à roupa, ou à música, ou, sei lá, aparelhos tecnológicos, computadores, a mobiles, portanto, os telemóveis, os celulares. Não, porque não começar também a ver isto noutras perspectivas? O museu também pode ser cool, o museu pode ser mais cool, o museu é uma marca também. E pode ser, um museu ser mais cool do que outro. Então começamos também a fazer estudos, agora não para publicar no Journal of Marketing, aquela foi a parte inicial, mas já estamos a começar a fazer estudos, que eu acho que é interessante isto expandir até para outras realidades e ser feito em vários países diferentes, é associado neste caso a um museu. E consideramos aqui alguns antecedentes e outros consequentes. No caso dos antecedentes, e associado ao museu, que a escala que nós construímos foi aqui adaptada para fazer sentido no caso dos museus, mas como antecedentes estava a dizer, consideramos, portanto, as pessoas que trabalham no museu, aquilo que nós em Portugal dizemos os cicerones, ou seja, é a pessoa que pode se servir de guia para explicar este quadro, aquela outra peça que está lá no museu, que hoje em dia também até já usamos alguns os tablets e outros equipamentos eletrónicos que também podem servir de guia, não é? Alguns com gravação. Há pessoas que optam por ter um outro ser humano e que vai servir de guia, outros querem ir sozinhos e usam esses outros equipamentos, mas está associada a isso, a parte do staff. Também a parte da forma como a exposição no museu está feita, portanto, o layout, a disposição, o design do próprio museu, portanto, toda a estrutura, como é que as diferentes obras de arte, seja lá do tipo de museu for, estão lá colocadas, não é? A iluminação no museu, que é muito importante, porque se a iluminação é má, podemos não conseguir ver as obras como deve ser, como é lógico, não é? Mas também pode haver a necessidade de haver uma iluminação especial para te dar tipo de obras, portanto, para te dar tipo de quadros, de esculturas, seja lá o que estiver, não é? E, portanto, todo o processo de aprendizagem que se pode ter no museu, se é engraçado, se é giro, se é legal aprender, se a forma como o museu nos apresenta tudo aquilo que nós temos lá para ver é de facto uma forma positiva, agradável, ou se aquilo é muito aborrecido, é chato, queremos sair de lá o mais rapidamente possível. Portanto, estes aspectos podem levar a considerar, pela parte do visitante, um museu mais ou menos cool. Ou é ou não é, não é? E em termos de consequências, portanto, nós temos à direita, neste caso consideramos o orgulho de visitar o museu, dizemos o Authentic Pride no sentido do orgulho, no sentido de, olha que bom ter visitado aquele museu, estou orgulhosa, vou recomendar a outros, porque aquele museu era tão engraçado, era tão cool, era tão giro, percebia-se tudo tão bem, não era aborrecido, passou-se lá umas boas horas, portanto que vou recomendar aos outros, portanto é um orgulho ter visitado aquele museu, nesse sentido positivo, e portanto, criar ali uma certa paixão pelo museu, até no sentido de querer ir mais vezes, e mais uma vez, de encorajar os outros a ir. Até podem usar, por exemplo, as próprias redes sociais para fazer isso também, não é? Para dizer o quão agradável foi, ou quão cool foi visitar aquele museu. E foram-se fazendo outros estudos. Neste caso, é um estudo já mesmo com marcas de luxo, de roupa, e fizemos aqui também um modelo, mas gostava de assinalar que o cool não está associado exclusivamente, nem tem nada a ver diretamente com luxo. Atenção, pode ser uma coisa muito simples,
algo que, com materiais que não sejam caros, por exemplo, ou um vestido feito de algodão, portanto, material muito simples, pode ser absolutamente cool, até pode ser icónico, pode ser autêntico. Roupa, por exemplo, feita de material reciclado, pode ser absolutamente cool. Móveis feitos com material reciclado, uma marca que se preocupe com isso, pode ser absolutamente cool e não ser caro, portanto, não é obrigatório. Mas as marcas de luxo também podem ser cool, e umas podem ser mais cool do que outras. E neste caso tivemos aqui a ver entre marcas de luxo, e neste caso especificamente de roupa, porque o cool pode ser associado a muitas indústrias diferentes, mas neste caso de roupa, estivemos a ver que para as marcas de luxo associadas à roupa, tem mais a ver com o status elevado, são 4 dimensões mais importantes, porque isto, das 10, como eu disse há pouco, podem variar. E consoante o setor que estamos a analisar, podemos ter umas dimensões mais importantes do que outras. No caso das marcas de luxo, nós tínhamos, portanto, o facto da roupa ter qualidade, marcas de roupa de luxo, há uma percepção por parte do consumidor, isto tem qualidade, este tecido é bom, tem qualidade, é essa percepção que tem, mas também conferir um certo estatuto, não é? À pessoa que veste aquelas roupas, mas ao mesmo tempo ser popular, portanto há aqui uma implicação mais para aquelas marcas mais conhecidas e mais reconhecidas socialmente, sei lá, podia ser uma marca, neste caso francesa, como a Louis Vuitton, por exemplo, que portanto é popular, e mesmo que nem todos possam aceder, mas é muito reconhecida, e portanto acaba também estar associada um bocado à subcultura, porque neste caso, muito especificamente pelo aspecto de luxo, por não ser acessível a todos. Mas volto a referir, não é preciso ser luxo para ser cool, ok? Portanto, haver marcas que possam ser acessíveis a um público mais vasto, isso é absolutamente cool. Então, pode haver marcas de luxo que as pessoas nem consideram cool, está bem, aquilo é caro, está bem que até tem ali um bom material, mas não acho muito cool, não me parece. Portanto, isso é importante analisar caso a caso. Neste caso, nós estivemos aqui a considerar o brand coolness, portanto, com a parte que está a funcionar como mediador, isto é uma equação estrutural, tal como a anterior, e os antecedentes têm a ver com os valores, com a percepção de valores que as pessoas atribuem, quer individuais, quer da própria sociedade, o facto de serem de facto produtos com uma certa funcionalidade, portanto, uma certa qualidade, também os valores financeiros que as pessoas atribuem, e depois a consequência é tal gerar uma certa desejo, uma certa paixão. E se a marca é cool, mesmo que não seja acessível a todos, pode na mesma gerar uma certa paixão. Até pode gerar uma outra coisa, que é, bem, mas não é, agora não posso comprar, mas daqui a uns anos pode ser que eu consiga, de facto, comprar uma marca com estas características, porque desejo muito e vou fazer por isso, vou trabalhar para isso, vou encontrar a forma mais tarde de poder comprar. Portanto, este é um outro estudo que nós também fizemos, já para expandir mais o conhecimento do cool, porque aquele de 2019 foi, no fundo, foi um estudo de 10 anos, realmente, com vários pequenos estudos que nós fomos realizando e arduamente, mas foi uma espécie de ponto de partida, não é? Que nos deu as 10 dimensões. Agora, creio que não só o grupo de partida, mas outras pessoas, era interessante que fizessem mais estudos, para perceber mais antecedentes, mais consequentes, outros moderadores, e perceber melhor este fenómeno das marcas que são cool, e porque é que umas são e outras não são. Mas, entretanto, também vos trouxe aqui umas pequenas ideias sobre algumas marcas portuguesas, e algumas são mais conhecidas do que outras internacionalmente, e que têm sido vistas como sendo cool. Portanto, nós estamos só a falar em marcas, por exemplo, norte-americanas. É o caso, por exemplo, da Vista Alegre. A Vista Alegre é uma marca, portanto, que já vem desde 1924, portanto, é uma marca que não é recente,
e que está mais associada, de facto, ao mass cool do que ao niche cool, mas que tem as suas especificidades em termos das porcelanas que eles trabalham e que são pintadas à mão. Normalmente, as pessoas quando visitam Portugal, em diferentes partes do globo, acabam por comprar, nem que seja uma pequena peça desta marca, que é de facto bastante icónica para Portugal. Por acaso pertence à mesma empresa. Existe também a Atlantis, que tem a ver com, é um outro exemplo, mas tem a ver com, neste caso, com cristais, que também são feitos manualmente. Isto também, o facto de ser trabalhado manualmente também pode ser um aspecto que leva as pessoas a considerar que é algo que é mais cool do que algo que é produzido absolutamente em massa, em grande escala, não é? E uma outra marca que é mais irreverente, é uma marca que, apesar de não ser recente, é muito mais irreverente do que as outras duas marcas que nós vimos aqui, que até pertencem ao mesmo grupo, que é o caso, por exemplo, das porcelanas, ou melhor até, da cerâmica de Bordal Pinheiro. Como vocês vão aqui ver assim numas fotografias, é uma coisa completamente diferente daquilo que é mais habitual, porque tanto tem serviços para a mesa, para almoçar, para jantar, para o pequeno almoço, mas se for preciso os pratos têm a forma de uma couve, uma folha de couve. Como tem objetos de decoração, em tamanho gigantesco, pode ser para o interior das casas, como pode ser para os jardins, portanto, normalmente em forma de vegetais, em forma de animais, pode ser também candeeiros, outras peças decorativas, portanto, isto já é um exemplo de uma marca que é icónica, mas se consegue manter irreverente, porque eles continuam, portanto, com o mesmo espírito inovador, sempre a encontrar a inspiração na natureza, mas de objetos com formas que nós estamos à espera. Todas as vezes que nós tentamos visitar uma loja destas, há sempre dentro daqueles que eram já, neste momento, tradicionais, como é muito típico também, por exemplo, as sardinhas, que é um peixe pequenino, que se come muito em Portugal, a couves, a outras coisas que for preciso não estamos sequer a pensar e que eles transformam com um aspecto impressionante, muito, muito próximo daquilo que é aquele mesmo ser, quer seja planta ou animal, na natureza. Portanto, é muito interessante como, inclusivamente, uma marca que possa ser, já ter alguns anos, mas que ao mesmo tempo continua a ser cool, no sentido de ser irreverente, sair fora da tradição, daquilo que é normal. Isto isto que vou-vos falar a seguir tem a ver com a cortiça. A cortiça é algo que é muito importante em Portugal, porque Portugal é um dos principais países exportadores de cortiça para todo o mundo. Este material era usado por tradição para a construção de casas, de habitação. Há zonas em Portugal onde chove muito e, portanto, a cortiça é impermeável. É um material absolutamente natural que vem das árvores. É um material absolutamente sustentável porque nós não cortamos árvores. Portanto, é uma casca de árvore que se retira e é essa casca que é usada. Portanto, não há aqui abate de árvores. A árvore volta a criar aquela casca naturalmente, sem ser preciso fazer nada. Claro, tem que ter um bom sol, tem que ter a água da chuva, como qualquer árvore, mas não é preciso fazer nada de especial. E, portanto, era usado, aliás, até vocês estão a ver ali na imagem a Quercus, que o Quercus é uma organização muito ligada a toda esta problemática do clima, a sustentabilidade, e, portanto, a própria Quercus, que é uma organização portuguesa muito ligada a isso, recomenda que é um tipo de indústria sustentável, não é? E, portanto, depois ela pode ser reciclada também e depois pode durante um tempo servir para uns fins e aquele mesmo material, a cortiça, pode voltar a ter outros fins, pode ser utilizado de outra maneira
ou mesmo se for largada na natureza, é reciclado, porque ela veio da própria natureza e pode ser usada praticamente sem qualquer alteração. E, portanto, era usada tradicionalmente nas casas, para a construção, normalmente para revestimento de pavimento no chão, por causa da umidade, portanto, evita a umidade, e que agora reparem o que é que está a acontecer. Por exemplo, marcas como Cork & Company e outras marcas que não são ainda, lá está, ainda fazem parte, neste caso do niche cool, pois não são completamente conhecidas como outras que até aqui já falei, mas estão a fazer tudo e mais alguma coisa com a cortiça. O que quer dizer com isto? Podem ser objetos como malas, vestidos, calças, sapatos, guarda-chuvas, claro, é uma das principais funções da cortiça, é a proteção contra a umidade, mas podem ser chapéus, sem ser guarda-chuvas, temos guarda-chuvas por causa da chuva, mas podem ser um chapéu apenas para pôr na cabeça. Objetos para, portanto, bijuteria, aquilo que nós chamamos colares, anéis, brincos. E, portanto, como vocês estão a ver, portanto, aqui alguns modelos estão a mostrar sapatos, nesse caso, uma forma de ténis, não é? Aquele sapato, sapatilha, mas também malas. Temos aqui mesmo já os próprios vestidos, casacos. Vai havendo diversas coleções e mobiliário, porque é um material muito leve, mas ao mesmo tempo muito resistente. Portanto, fácil de trabalhar e, portanto, pode também ser mobiliário. Portanto, é um outro exemplo de uma marca que, neste caso, está muito, muito ligada à questão da sustentabilidade, que é um aspecto que nós vimos que também começa a ser cada vez mais cool para o consumidor mais jovem. Preocupa-se muito com isto, é muito preocupado com as questões ambientais, questões da sustentabilidade, em especial na Europa. E já estamos a ver o exemplo de uma outra marca portuguesa muito, muito irreverente, de algo que à partida pensaríamos que não faria qualquer sentido. Portanto, é a marca Renova, é uma marca dedicada, portanto, a papel para várias funcionalidades, mas, por exemplo, aqui vocês veem aquilo que nós chamamos de rolos de papel higiênico, portanto, é papel usado na casa de banho. Mas nós também temos rolos de papel para usar na cozinha. Portanto, é uma marca que é completamente utilitária, também, mais uma vez para chamar a atenção que o cool não significa também apenas ligado ao prazer, a coisas mais hedonistas. Já vimos que não está necessariamente ligado ao luxo, mas também não está necessariamente ligado ao prazer. Pode ser associado a objetos absolutamente utilitários. Portanto, que se usa no dia a dia regularmente. E porquê que esta marca é diferente das outras? Porque ela lançou uns anos atrás, pela primeira vez, e que inicialmente até a ideia disto foi um bocado criticada, mas fez bem em ter ido para a frente, o papel para se usar na casa de banho, que era preto, negro. E a partir daí, porque normalmente o papel é branco, associamos higiene, logo branco. E a partir daí começou a lançar papel higiênico de várias cores diferentes. Porque eles disseram assim, uma casa de banho, por exemplo, deve ser cool, uma casa de banho deve ter um determinado estilo, deve ser giro lá estar, quer dizer, devemos ter uma certa decoração na casa de banho, deve estar higienicamente também como deve ser. E, portanto, por que não o próprio papel servir como decoração e não ser só um papel utilitário? E, portanto, tem preocupação com a própria textura do papel, portanto, é muito agradável ao tacto, mas, ao mesmo tempo, usam estas cores, são cores que não causam qualquer dano à saúde dos seres humanos, não tem qualquer problema, também não causam dano ambientalmente, foram cuidadosamente, portanto, o material que deu para a coloração foi cuidadosamente estudado, mas ao mesmo tempo é irreverente, é diferente, é inovador. E daí esta designação de cool. Um último exemplo que eu trago aqui vai remeter mais para outra característica do cool, que tem a ver mais com o ser icónico, já ser, portanto, algo mais autêntico e icónico, que é uma marca muitíssimo antiga, que está associada à higiene pessoal, mas sobretudo a sabonetes,
em que eles realmente conseguiram reformular a tradição, têm, de facto, o pacote de embalagem de sabonetes são irresistíveis, são lindíssimos, têm um design lindíssimo, e o próprio sabonete, claro, tem boas propriedades, faz bem à pele, todas essas características foram muito cuidadosamente trabalhadas. É uma marca que já existe há muito tempo e que tem sido renovada, portanto, de modo a manter-se icónica, mas ao mesmo tempo a ser cool. Portanto, tem essa preocupação. Bom, estou mesmo quase a terminar. Só por último, gostava, e depois estou aberta a todas as questões que vocês queiram colocar, todos os comentários, todas as outras explicações que queiram fazer. Gostava só de vos deixar aqui uma oportunidade. Eu com outros colegas estamos a fazer um special issue para o Spanish Son of Martin, que também pode estar associado ao cool, mas também estamos a combinar com as questões das tecnologias, como vocês vão ver na imagem, e que tem o título Mixed Reality and Machine Intelligence in Marketing and Society. Portanto, podemos até falar com cool ou não cool pode ser esta questão de estamos cada vez mais a utilizar essas tecnologias, como realidades virtuais, aumentadas, como sendo também a própria inteligência artificial, todas estas interfaces com o marketing, quer seja no design da própria marca, quer seja tudo que tem a ver com a comunicação da própria marca, a experiência da própria marca e, portanto, se estiverem interessados, não deixem de tentar submeter para este jornal, que é um bom jornal e que gostaria imenso de receber, uma vez que é aberto a várias áreas, o marketing em si, mas várias áreas, pode ir desde aquelas subdivisões do marketing, do retailing, ao entertainment, ao turismo, à parte cultural, portanto, como quiserem e submetam para lá. Bom, muito gosto em responder a tudo que sejam questões, comentários que vocês estiverem interessados em colocar e que se possa debater e falar. Parabéns, professora Sandra, excelente a palestra. Eu fui conhecer o seu artigo de 2019 sobre marcas cool, só essa semana passada, quando eu soube que eu ia participar dessa sessão, e eu fiquei impressionada com o artigo, queria parabenizar, porque foram 9 experimentos, né? E a senhora poderia falar mais um pouquinho quais foram as variáveis testadas no experimento, explicar como foram feitos pelo menos um desses experimentos para a gente? Claro que sim, com todo o gosto. Muito obrigado. E claro que sim. Sim, de facto, nós fizemos, primeiro, como estava a explicar há pouco, primeira parte mais qualitativa, não é? As entrevistas com perguntas abertas, para começar a desbravar o terreno, não é? Porque quando nós temos algo nas mãos que é novo, nós temos que começar primeiro a perceber onde é que estamos. Não vamos fazer experimentos ou coisas confirmatórias sem fazer essas tais entrevistas e tratar esses dados primeiro. Isto acho que é muito importante, porque mesmo fazendo um estudo para publicar, que não é preciso, a maior parte dos jornais também não é preciso ser logo 9, 10 estudos, mas convém sempre ter alguma parte mais qualitativa para depois chegarmos a uma parte mais quantitativa. Bom, e agora falando um pouco mais sobre a parte quantitativa. Pois a parte quantitativa, nós fomos perguntando coisas deste género. Por exemplo, um dos estudos, algo assim, pense numa marca que considera cool. Nós fomos identificando, por exemplo, pense numa marca de roupa que seja cool. Então, podia ser, pense numa marca de automóveis que seja cool, não é? Na parte mais quantitativa, nós temos que sempre, e eu creio que isto será importante para quem nos ouve,
nós temos sempre que colocar a pessoa, o participante, claro que é uma pessoa que é um consumidor, não é? Mas temos sempre que colocar na situação, no cenário, por a pessoa a pensar. Não podemos começar a fazer perguntas assim, sem a pessoa saber o que é que está a pensar, não é? Portanto, nós temos que dizer, pense uma marca que considera que seja cool. E até colocávamos também uma breve descrição do que é este sentido do cool. Para quem ainda tivesse alguma dúvida, estar dentro, porque reparem, nós já tínhamos feito todas aquelas perguntas abertas atrás. Agora já estamos a ir para o consumidor, mas para começar a fechar. Portanto, colocávamos uma breve descrição do que podia ser algo cool, não é? Às vezes até vamos buscar, por exemplo, dicionários, ver como é que eles escrevem a palavra, portanto, vamos lá essa descrição e depois pense numa marca, ou que seja de automóvel, ou que seja disto, ou que seja daquilo, que considera para si cool. Depois perguntávamos, portanto, no survey, é pergunta fechada, não é? Quer dizer, depois punhamos ali a correr, portanto, íamos pôr online, por exemplo, em painel, portanto, não havia uma intervenção. A intervenção é quando fazemos a parte qualitativa. Aqui não, íamos a correr e a pessoa via, abria, respondia e fechava. Depois perguntava, diga-nos o nome dessa marca. Para quê? Para nós tentarmos ver, mais uma vez, se aquele nome da marca começava a coincidir com outras marcas que outras pessoas iam dizer, não é? Portanto, diga-nos qual é o nome dessa marca. E a pessoa dizia o nome da marca. Portanto, estava completamente focada no quê? No cool e naquela marca para responder. Pronto. E depois, então, colocávamos os itens que nós tínhamos já começado a criar para ser uma marca cool, não é? Coisas do género. Esta marca é autêntica. Esta marca é original, não é? Ou seja, cada uma das 10 dimensões, nós temos mais ou menos 4 frases para cada uma das dimensões. Vem lá também no artigo. E, portanto, porquê que são 4 frases e não apenas uma? Porque, muitas vezes, para delimitar, quer dizer, para fechar completamente uma ideia, um conceito, essa ideia ou conceito está associada a cada uma das dimensões, nós precisamos de usar mais do que uma frase com palavras similares, parecidas, para garantir que a pessoa que está a responder está mesmo em sintonia e é aquilo mesmo que quer responder. E normalmente, sabem como é que nós fazemos? Nós temos aquelas frases parecidas, mas nós pomos todas ao mesmo nível, seguidas umas às outras, porque aí a pessoa o que é que tem tendência? Coisas parecidas. Isto é original, isto é inovador, é parecido. Então a pessoa tende a tender a pôr a cruz no mesmo sítio. Usamos aquelas escalas tipo de 1 a 7, 1 não concordo nada, 7 concordo completamente, mas se nós colocarmos uma após a outra, tudo igualzinho, a pessoa, que chatice, que aborrecido, põe tudo igual. Não, alternamos. Isto é, uma pergunta, um item é, esta marca é original. Depois pomos outra coisa diferente. Esta marca é icónica. Não tem nada a ver com aquilo. Tem a ver com outra dimensão. Depois voltamos a pôr outro item que é similar ao primeiro. Que é para quê? Para pôr a pessoa a ver aquilo, a responder, claro, com uma certa simplicidade, não está ali a demorar muito tempo, mas responder em consciência. Estar a responder sem ser de qualquer maneira, não é? Bom, portanto, esses experimentos, esses estudos são feitos dessa maneira. Portanto, nós tínhamos aquela listagem toda, cada uma das 10 dimensões tem, de facto, vários itens, muito próximos, muito similares uns aos outros, e depois nós íamos alternando, que a pessoa não precisa de saber, quem está a responder não precisa saber se está a responder ao rebelde, ou se está a responder ao icónico, não, precisa de ler a frasezinha, pensar na marca e ver o que concorda mais ou o que concorda menos. Pronto. E tínhamos então essa listagem toda. Pronto. Os primeiros foram assim. Tínhamos grandes listagens, aliás, até tínhamos mais do que apenas cerca de 4 em cada um, porque estávamos a refinar a escala. O que quer dizer com refinar a escala? Dos estudos qualitativos vem muita coisa, vem muitos adjetivos, vem muita coisa. E nós pomos uma lista muito grande primeiro. Portanto, que estes primeiros estudos, depois quantitativos, nós pomos aquela lista grande e normalmente não pomos mais nada.
pensa na marca cool, depois temos aqueles adjetivos que vêm nas frases, não é? Esta marca é, por ali fora. Depois, pegamos nesses primeiros estudos, não é? Que eram as marcas que as pessoas pensavam que era cool, verificavam se havia muita variação de marcas, tentávamos ver e fazíamos cálculos. E que cálculos é que normalmente fazemos? Aquelas coisas que nós chamamos a análise fatorial. Análise fatorial, que é uma coisa que nós usamos, portanto, na estatística, aqueles softwares de estatística, por exemplo, SPSS e outros, há muitos, não é? Então, punhamos aqueles resultados todos e fazíamos com que aquilo agrupasse, portanto, em fatores, que é para começar a reduzir, a ver daqueles itens, aqueles que se agarram mais a uns fatores, aqueles que se agarram mais a outros, e esses fatores é que vão dar lugar àquilo que nós chamamos as dimensões. Está certo? Portanto, estes foram os primeiros estudos. A par disso, o que é que nós fazíamos também? Punhamos outros estudos em que dizíamos à pessoa o contrário. Pense numa marca que não é cool. É o uncool, portanto, não é cool. Para si, não é cool. Depois, seja a marca da roupa, ou seja do automóvel, ou outra coisa. Portanto, situávamos a pessoa e dizíamos, pense que não é cool. Diga uma marca que acha para si que não é nada cool dos automóveis, por exemplo. E punhamos outra vez a mesma bateria. Para quê? Éramos para ver se aquilo que era a tendência que diziam sobre o cool era o oposto daquilo que diziam sobre o uncool, que é o que nós queríamos, não é? Porque alguns itens iam mais para o cool e outros iam mais para o uncool, que é para começarmos a distinguir. E fazíamos outra vez aquelas análises fatoriais e começámos a reduzir. Pronto, íamos fazendo assim e mais tarde começámos a introduzir aquilo que chamam-se os outros construtos, os outros conceitos, que é por causa da validade preditiva e monológica, que mais ou menos assim que aquilo se diz. É. Ou seja, os outros conceitos eram já muito estudados, porque como aquele do cool era o novo, os outros têm que ser muito estudados, que era para contrastar, para ligar àquele, porque se os outros também fossem novos, não se consegue então provar nada. Pronto. E que outros é que nós usamos? Que é o que nós estamos aqui a ver. Por exemplo, o loyalty, não é? Portanto, a fidelidade, aquelas coisas do propensão a pagar mais, aquela coisa do willingness to pay more, aquele género de coisas assim, que eram mais até para as consequências. Portanto, quer dizer, a ideia nossa é, se a marca é cool, a pessoa vai gostar mais, vai querer pelo menos comprar mais. Portanto, é o resultado, é a consequência. Começámos a introduzir. E outros que mais antecedentes. Mas, por exemplo, construtos como o love, portanto, o brand love, que é o amor à marca, aquela coisa do brand personality, que é a personalidade da marca, não é? E outros, o self-brand connection, que é, portanto, a ligação entre o indivíduo e a marca. Portanto, começámos a introduzir estes outros, que já são muito mais conhecidos e já existem há muito mais tempo, já existem outras escalas para medir, precisamente para fazerem como antecedentes e consequentes. Portanto, e com isso voltamos à carga, voltamos a perguntar mais às pessoas. Depois, com a escala mais refinada, foi possível depois, com aqueles outros construtos, fazer então toda essa logística de não só ter a escala final mais reduzida, mais compacta, porque apesar de tudo são 10 dimensões, não é? É bastante, cada uma, como estava a dizer, cerca de 4 itens, e conseguir validar a escala. E depois ainda tivemos que fazer uma outra coisa, nesses novos estudos, que era ainda começar a diferenciar entre o mass cool do niche cool. Também fizemos isso, não é? Aí começámos a pôr listas enormes de marcas e começámos a perguntar às pessoas destas marcas numa escala de género assim, uma escala de 1 a 10, por exemplo. Classifica as marcas como sendo marca muito conhecida, cool, ou uma marca menos conhecida, mas também considera que seja cool. Coisas deste género, explicando às pessoas o que é que estávamos em causa e as pessoas iam marcando. E nós começámos a diferenciar as marcas e depois começámos a fazer também aqueles mesmos questionários que eu estava a falar há pouco, de começar a dizer, então, pensa aqui numa marca que é niche cool, porque já sabíamos quais é que as pessoas tendencialmente pensavam que era niche, e depois
perguntávamos os outros itens das escalas. Portanto, basicamente, tem a ver com isto, os nossos estudos quantitativos. Muito obrigada, professora. Eu realmente estou impressionada com a qualidade desse estudo. Eu achei excelente. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Temos 2 perguntas aqui no chat. Eu posso ler? Claro que sim, agradeço. Flávio pergunta: existem perfis de consumidores mais suscetíveis à marca legal? Existem várias moderadoras ou mediadoras que melhor conectam a marca legal? Uma outra questão: uma marca com baixo score em Q-brand e uma marca não Q, você acha que existe uma diferença? Eu também pensei nisso, quando eu vi que são várias variáveis, ali dimensões, eu fiquei pensando, quais dessas eu posso dizer, ou quantas, ou quais, vamos dizer se a marca é Q ou não Q, porque eu ia perguntar, tinha formulado a pergunta, a senhora, na sua apresentação, a senhora falou, não, se ela não tiver todas, não quer dizer que ela não seja Q, né? Mas quais seriam as que mais agregam para ela ser uma marca Q? E tem essas perguntas aí do colega Flávio também, se a senhora puder responder. E se alguém quiser alguém mais quiser fazer perguntas, pode levantar a mãozinha para perguntar diretamente para a professora ou passar aqui que eu leio para ela. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada também. Olha, isto é muito interessante, porque nós ainda estamos no ponto de partida. Eu gostava imenso e até de colaborar também em mais estudos sobre esta questão do Q. Ainda estamos mesmo no ponto de partida. O que quer dizer com isto? Perfis de consumidores mais suscetíveis a marcas legal, marca Q, marca legal, ou como quiserem. Era um estudo que ainda precisa ser feito. O que eu posso dizer é isto. Aqueles consumidores, tendencialmente aqueles consumidores mais jovens, há sempre exceções, aqueles consumidores mais jovens, aqueles consumidores que estão assim, aqueles nos adolescentes, tipo assim, 16, 17, 18, miúdos assim com 20, 20 e poucos anos, tendem a querer mais as marcas Nisco. Ou seja, o grupo lá da escolinha, ou o grupo da universidade, ou o clube onde eles vão dançar, ou o sítio onde vão ouvir música, não é? Eles tendem a ter umas marcas que aparentemente, pelo menos, são só conhecidas deles. Não querem que os pais, não querem que outras pessoas que não façam parte do grupo, do clube, as usem, não é? E, portanto, tendem a espelhar muito essas marcas, porque selecionam uma marca qualquer de um celular e, portanto, aquela marca é do grupo, não é? Tendem a comprar uma marca de roupa e que o grupo todo tende a comprar aquela marca do grupo, não é? E tendem a ir mais para o tal nicho. Embora, claro, há casos, como o caso do celular, que não há também assim tantas marcas, não é? Mas eles tendem a optar, mesmo sendo uma marca mais mass cool, qual é que eles gostam mais e depois toda a malta ali à volta compra igual. Pronto, há uma auto-influência no grupo, não é? Portanto, isto é a tendência, portanto, ou selecionam determinadas marcas massa para fazer para o grupo comprar, ou então usam coisas e tendem a comprar coisas que não são conhecidos sequer do resto das pessoas. Eles normalmente são os que lançam o clube, lançam a partir do nicho, certo? E, portanto, há esta grande diferença. Porque o que é cool hoje pode não ser amanhã. O que é cool visto por uns pode não ser visto por outros, não é? Por exemplo, estava a falar um bocado da marca Coca-Cola. Se calhar a marca Coca-Cola ainda é muito cool para pessoas, se calhar, com 40 ou 50 anos e, se calhar, para jovens, muitos deles, porque acham que já tem muito açúcar, ou porque é um refrigerante, ou que não sei o quê, ou porque acham, ou para um grupo de pessoas que ligam muito às questões de saúde, acham que é uma marca que já não interessa nada. Pronto, não é? Isto varia, há esta flutuação, há esta evolução ao longo do tempo. Mas, portanto, tendencialmente é isto.
seria giríssimo, seria muito cool se nós pudéssemos, em grupo, com outras pessoas, porque normalmente estou aberta a trabalhar com pessoas de vários países, mas nós conseguirmos, de facto, fazer outros estudos com isso. Em relação aos antecedentes e consequentes e moderadores, eu falei aqui alguns antecedentes e consequentes, mas, exato, uma coisa que nós queremos fazer, e que já alerto aqui, até para outros também se entusiasmarem, é fazer estudos em vários países, certo? Porque isto foi feito muito na Europa e depois os estudos finais foram muito localizados nos Estados Unidos. Mas eu gostava que, porque eu sei, porque entrevistei várias pessoas, como eu tinha dito, várias nacionalidades, mas eu gostava de conseguir diferenciar isto melhor, por exemplo, pessoas do Brasil, pessoas da Índia, pessoas da Coreia, como é que elas veem isso mais ao pormenor? Portanto, estudos multiculturais, isso pode funcionar com o tal moderador, não é? O país de origem, por exemplo, o país de origem da própria marca, como é que é visto? Sabendo para o país de origem da marca, será que para o país de origem ser este ou aquele pode ser menos cool? Ou mesmo com consumidores de diferentes países, mas estudos mais quantitativos, que são mais a parte das entrevistas e que foi mais global. Depois afunilou-se e ficou mais para os Estados Unidos, certo? Portanto, gostava imenso disso, de ver estudos dessa natureza. Depois temos aqui a questão das dimensões. Também temos de estabilizar mais, mas eu já comecei a dizer algumas coisas, quer dizer, por exemplo, uma coisa mais icónica, uma coisa mais autêntica, poderá ter uma tendência mais para o mass cool, mas uma coisa mais irreverente terá uma tendência mais para o niche cool, não é? Muito sinceramente, eu não acredito que vai haver muitas dimensões, muitas mais dimensões. Aquelas 10 dimensões estão estabilizadas. Agora, esta pode ser a tendência, mas será que verdadeiramente na Índia as dimensões que eles consideram mais mass cool são exatamente as mesmas que consideram no Brasil ou em Portugal? Está tudo aberto para fazer. E são bem-vindos que façam estudos sobre isso, não é? E, portanto, isto são os aspectos mais importantes que me parece que nós podemos aqui falar e mais tarde, no futuro, temos outros meetings, outros encontros e desenvolver mais estudos desta natureza. Obrigada, professora. Eu realmente fiquei muito interessada no tema. E gostei muito da forma como foi feito. Fiquei feliz de saber que a senhora fez uma parte qualitativa, depois levou isso para agrupar numa fatorial exploratória e fez confirmatória, fez a validade nomológica do modelo. No meu projeto de tese, eu vou desenvolver uma escala e estou nessa fase. Então, aí ouço um pesquisador falando, não faz a exploratória, não faz, vai direto. Então, eu fiquei muito feliz de saber o seu processo, aprendi muito e vou seguir os seus passos e vou fazer uma pesquisa com marca cool, sim, e fiquei muito interessada, estou aberta, se a senhora quiser fazer pesquisa aqui no Brasil, a minha orientadora, ela pesquisa comportamento do consumidor internacional, e acho que marcas legais é uma variável excelente para a gente estudar, mesmo porque, como a senhora disse, está começando agora, então são diversas possibilidades. Eu fiquei imaginando estudar isso no turismo, né? Como um destino de local turístico pode se tornar cool e atraente. E também eu fico preocupada com esse ciclo de vida que a senhora também comenta que tem, né, do cool. Então, eu acho que é super interessante. Mas eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta, se alguém gostaria de contribuir, de fazer alguma questão para a professora Sandra. Nós temos 18 participantes no momento. Só eu fazendo perguntas, estou me sentindo egoísta. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Mas parece que também temos que fechar, não é? Há ali qualquer mensagem nesse sentido. 14h30, nós vamos até 14h30, né? Sim, Pensando nessa ideia de fazer uma pesquisa com um local de destino turístico, quais variáveis a senhora acha que a gente poderia agregar para fazer um estudo nessa linha?
tem aderência? A senhora acha que tem aderência? É um destino num país pouco desenvolvido, ele pode ser um destino cool, que pode ser fomentado? Como que as empresas de turismo podem trabalhar os países para atrair, tornar o seu destino legal, atraente nesse sentido? A senhora acha que é possível? Sim, obrigada pela questão. Eu considero que seja possível, porque, tal como eu estava a dizer, o cool não está de todo associado ao luxo. E a marca cool pode ser trabalhada, não é? Num dado momento pode não ser considerado cool e vir a ser cool. Acho que uma das coisas a fazer, em termos mais práticos para um destino turístico, é fazer primeiro um levantamento, não é? Como é que é visto? Como é que é visto por parte dos turistas ou potenciais turistas aquele destino? Fazer uma listagem de características desse mesmo destino e depois, portanto, no fundo está associada à percepção da imagem do destino e depois, por que não, fazer uma adaptação da própria escala com aqueles aspectos, lá está, mais uma vez, esta marca é autêntica, nós podemos dizer este destino é autêntico, este destino é, portanto, haver ali uma adaptação da própria escala e aferir primeiro, medir primeiro como é que está, não é? Se tem scores, quer dizer, se tem avaliação muito baixa, quais são as dimensões em que a avaliação é mais baixa, por exemplo, não é? Ora, e a par disso, e também conhecendo que características é que tem o próprio destino, porque pode ser um destino de cidade, pode ser um destino que tenha praia, pode ser um destino que seja, sei lá, associado mais a um resort, a uma coisa mais de luxo, quer dizer, ver que características tem um destino mais associado à natureza, pode ser, e que, portanto, até tenha poucas características de luxo, mas que a ideia, o objetivo, é o que se pretenda, é mais uma aventura à natureza, e, portanto, ver dessas características, associado àquilo que é no momento, qual é a percentagem, por assim dizer, de diferentes aspectos associados ao cu em dado momento, começar a trabalhar outros, aqueles que estejam não estejam tão bem classificados, começar a trabalhar outras dimensões do cu e ao trabalhar essas outras dimensões do cu, voltar a colocar ao potencial turista propostas de alterações de algumas características do destino. Se o turista lhe agradar, por que não investir mesmo em fazer essas alterações, não é? Porque, mesmo, por exemplo, um destino de natureza, um destino ligado à aventura, provavelmente é um tipo de turista que não estará tão interessado em acomodações de luxo, não é? Uma coisa está mais interessada em estar ligado, por exemplo, na própria natureza, mas haverá um mínimo de, aquilo que os ingleses dizem, não, o facilities, quer dizer, haverá um mínimo de condições, e qual é esse mínimo de condições? Porque também, depois toda aquela questão da qualidade, preço, não é? É preciso pensar, dar aquele mínimo de condições para que haja uma percepção de qualidade, mas não exagerar, também não gastar demasiado dinheiro apenas nas acomodações e afinal nem é isso que o turista quer, não é? Portanto, há que fazer sempre primeiro um diagnóstico e depois fazer alterações nas partes que não são tão bem classificadas, voltar a perguntar e depois implementar essas modificações, essas alterações. Mas sim, exatamente. Acho que era mais uma boa ideia colocar tudo isto mais no setor do turismo, ou da restauração, ou dos hotéis, não é? Eu acho que sim, exatamente. Nossa, muito obrigada, é muito interessante, estou muito empolgada com o tema. É que eu já estou, eu já estou para terminar o meu doutoramento, mas já me deu vontade de mudar o tema, mas eu vou trabalhar com esse tema com certeza daqui para frente. Posso incluir até para fazer a validade nomológica da minha escala com marcas legais. Muito obrigada, professora, gostei bastante. Muito agradeço. Já agora, se me permite, mas a sua escala está a tentar validar, é sobre o quê? Qual é que é a designação? É sobre o capital
social, Bourdieu, Ah, no comportamento do consumidor. No comportamento do consumidor especificamente. Não existe nenhuma escala que verifique isso, existem algumas proxies, né? E eu tenho a pretensão de desenvolver uma escala e validar para muito verificar. bem. E aí eu Parece posso, interessante. aqui eu estou fazendo uma tese que são 3 artigos, eu já fiz o primeiro, já qualifiquei, o segundo é o desenvolvimento da escala, e o terceiro é fazer a validade nomológica, e aí eu posso trabalhar com outras variáveis e vou ver uma possibilidade de incluir marcas legais no meu estudo, sim, porque eu fiquei realmente fascinada. Muito bem. Fico também muito contente. Gostei muito de estar com todos vocês. E pronto, e também tem aqui o meu endereço, alguma coisa. Acho que há aqui só um pequeno erro, que isto aqui no endereço de e-mail é netcab.pt, não é vírgula, é um ponto. Tá. Portanto, tem esse endereço e nunca sabemos, não é? Venham outras ideias sobre coisas sobre o Cool, pode haver trocas e sinergias, sempre aberta para alguma colaboração. Muito Quero obrigada, entusiasmo professora. neste sentido. Posso tomar liberdade de compartilhar o link do artigo aqui no chat com os demais participantes? Claro que sim, claro que sim. Vou compartilhar aqui porque o artigo é realmente incrível e eu acho que vale a pena todo mundo ver, porque a temática é interessante, porque a metodologia é muito bem feita e todo mundo que está desenvolvendo uma escala, um trabalho, pode se guiar por esse estudo. Muito obrigada, professora. Muito bem-vindos. Sim, senhora. E estaremos com certeza noutras ocasiões em conjunto para outras troca de ideias, não é? E outros estudos que se venham a fazer, com certeza. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos, fiquem bem. Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bom?